A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2 diz assim:
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A partir do capítulo 4 do livro de Efésios, nós vemos que a vida, a teologia, a doutrina bíblica, dos privilégios que nós temos em Jesus Cristo, que falam capítulo 1, 2 e 3, das bênçãos espirituais, daquilo que nós recebemos em Jesus, da vida vitoriosa que Deus tem para nós. A partir do capítulo 4, ela se transforma numa vida diária, ela se transforma num andar diário. Não é apenas um conhecimento intelectual que você tem, mas é um conhecimento da prática do dia a dia. Então, do capítulo 4 em diante, você vai ver Paulo colocando as verdades de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos santos, de que nós somos eleitos, de que nós somos predestinados, de que nós somos abençoados, de que o Senhor nos deu autoridade e que nós somos pessoas que têm autoridade em nome de Jesus. Então você vai ver estas verdades sendo trazidas para a segunda-feira, sendo trazidas para o dia a dia. E a palavra que mais aparece aqui, talvez, é a palavra andar. Várias vezes no capítulo 4 e no capítulo 5, a Bíblia fala sobre andar. Fala no capítulo 4, versículo 1, que nós devemos andar como é digno da vocação que nós somos chamados. Versículo 17, que nós não devemos andar mais como os gentios. Capítulo 5, versículo 2, que nós devemos andar em amor. Capítulo 5, versículo 8, que nós devemos andar como filhos da luz. E capítulo 5, versículo 15, que nós devemos andar de uma maneira prudente. Então o andar é muito importante. Não adianta nada nós termos um culto que seja uma bênção e que teoricamente o Espírito Santo pode estar agindo neste lugar e nós falamos, olha, está uma bênção, ó, que bênção que é o culto, olha, eu cantei, eu louvei a Deus, o meu coração está explodindo, eu ouvi a palavra, a Deus moveu o meu coração, que bênção é estar neste lugar. Mas não adianta nada toda a bênção da presença de Deus se isto não mudar o nosso andar nos dias da semana, nos outros dias, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e todos os dias. Então Paulo está enfatizando isto, a importância que é nós andarmos, vivermos, praticarmos a palavra de Deus que nós temos ouvido e temos lido aqui. Paulo ele fala no capítulo 5, versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Deus. E ele diz no versículo 32 do capítulo anterior, que nós deveríamos imitar a Deus perdoando as pessoas, perdoando uns aos outros, assim como Deus também nos perdoou em Cristo. Que nós devemos ter um coração perdoador, porque Deus tem um coração perdoador. E diz, você tem que imitar a Deus, você deve andar como Deus anda, você deve falar como Deus fala, você é filho de Deus, então imite a Deus, imite as obras de Deus, imite as práticas de Deus, imite o caráter de Deus, tenha a bondade de Deus, seja fiel como Deus é fiel, seja gracioso como Deus é gracioso, seja misericordioso como Deus é misericordioso, tenha pureza como Deus tem pureza, seja santo como Deus é santo, porque Deus é santo. Então a Bíblia nos chama, imite a Deus, cada dia, no teu dia a dia procure imitar ao Senhor. Descubra como é que Deus é. Preste atenção nas Escrituras. Veja como é o caráter do Senhor. E fala, não, eu preciso imitá-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou segui-lo. Esta é a vontade de Deus para a minha vida. A Bíblia diz no versículo 2 que nós devemos andar em amor como também Cristo nos amou. Meu amado, isso é também muito importante. A Bíblia diz que além de nós sermos imitadores de Deus, nós devemos andar como Jesus. E nós devemos andar em amor como Jesus andou em amor. E então ele vai falar como é que Jesus amou, como é que Jesus andou em amor. E a primeira palavra que usa para descrever o amor que Jesus teve foi: Jesus se entregou. Nós devemos amar de tal maneira que a gente se entregue, que a gente se dá. A Bíblia diz que Jesus falou, ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Jesus não foi morto porque os romanos eram mais fortes, ou as pessoas eram mais fortes do que ele. Mas ele falou, olha, ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu dou a minha vida de livre e espontânea vontade. Eu não sou obrigado a dar.
eu vim para isto. Ele falou para Pedro, ele falou para os discípulos, a Bíblia diz que ele tinha um desejo forte, colocou em seu semblante o desejo de ir para Jerusalém, mas Pedro, e ele falou, olha, convém que eu vá para lá, e assim o Filho do Homem vai ser morto, e vai ser crucificado, e ao terceiro dia vai ressuscitar. Mas Pedro falou, Senhor, não fale uma bobagem desta, isto de maneira alguma vai te acontecer. E Jesus falou para Pedro, arreda de mim, Satanás, você não conhece as coisas espirituais, você não conhece as coisas do Pai. Eu vim com esse propósito, eu vim com este objetivo, eu nasci com este objetivo, eu vim ao mundo com esse objetivo. Lá no céu, a Trindade se reuniu antes da fundação do mundo, e lá no céu o Cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo, e Jesus veio a esta terra com esta finalidade. Ele veio para entregar-se, ele veio para dar a sua vida, ele veio para derramar a sua vida, ele veio para entregar a sua vida em nosso favor, em meu favor, em teu favor também. A Bíblia diz que Jesus nos amou, e nós devemos andar em amor como Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós. Quando Jesus apareceu lá diante de João Batista, João olhou para ele e olhou para a multidão, e eu acredito que uma emoção tremenda tomou conta do coração daquele profeta do Senhor, aquele que era a voz de Deus, aquele que dizia, eu sou a voz daquele que clama, a voz do que clama no deserto. Diz o Senhor, endireitai os caminhos do Senhor. Ele sabia que ele era a voz, ele sabia que ele era o profeta, mas ele sabia que ele não era o Cristo. Ele sabia, eu não sou o Messias, eu não sou nem digno de desatar as sandálias do Messias. Mas de repente, num dia comum, Jesus apareceu lá. Eu acredito que o coração de João ficou transbordando de alegria. Ele ficou cheio com o Espírito Santo. Ele olhou para a multidão, ele apontou para Jesus e ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que ali estava a oferta necessária para purificar a humanidade. Jesus fez tudo isso, não foi porque ele foi obrigado, ninguém o obrigou, o Pai não o obrigou, Satanás não o obrigou, os homens não o obrigaram. Ele amou, ele deu a sua vida, e a Bíblia diz, imite a Cristo, viva como Jesus, ande como Jesus, ame as pessoas como ele amou, entregue-se às pessoas como ele se entregou por vocês também. A Bíblia diz que ele se entregou como um sacrifício vivo a Deus, em aroma suave, como uma oferta do Senhor, como um cordeiro sem mancha para purificar-nos. E a Bíblia diz, uma palavra que eu grifei aqui na minha Bíblia, ele se entregou a si mesmo por nós. Nós já vimos nos capítulos anteriores, tudo foi pela graça. Você não merecia nada, eu não merecia nada. Deus olhou para nós, não viu nada que pudesse fazer para que Ele se agradasse com as nossas obras, com as nossas práticas. Mas Jesus veio, Ele se entregou por nós, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. O profeta Isaías no capítulo 53 diz que foi subindo como um renovo. Ele diz, olha, nós não víamos nenhuma aparência, nenhuma formosura. Nós olhamos para Ele, mas não víamos nenhuma beleza. Mas Ele diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Verdadeiramente o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus veio e Ele amou a gente de tal maneira, Ele amou você de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou a minha vida de tal maneira, que Ele se entregou de livre e espontânea vontade, como uma oferta, como um sacrifício para o Pai, como uma oferta de cheiro agradável para Deus. E a Bíblia diz, ande desta maneira você também. Dos versículos 3 ao versículo 17, ele vai falar como nós não devemos andar. E é um contraste, porque ele diz no versículo 1 e 2 como nós deveríamos andar. Então dos versículos 3 ao 5 ele vai falar, olha, mas a prostituição, a toda sorte de impureza, a cobiça, o desejo de possuir alguém, de possuir uma mulher que não é tua mulher, o desejo de possuir um homem que não é o teu marido, estas coisas nem se nomeiam entre vós como convém a santos, nem a torpeza ou obscenidade, nem nenhuma conversa tola, nem chocarrices ou uma linguagem com duplo sentido, uma linguagem maliciosa que não convém, mas antes haja na tua boca ações de graças para Deus.
Esta é a maneira que você deve viver, esta é a maneira que você deve falar. Você deve lançar para fora da tua vida tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é imoral. Você não deve ouvir piadas imorais, você não deve assistir programas imorais, você não deve assistir coisas que tragam imoralidade para dentro da tua vida, que tragam imoralidade para dentro da tua casa. Você não pode viver assim, porque a Bíblia diz que você deve imitar a Deus, e Deus é santo, e Deus é puro, e a vontade de Deus para a tua vida é que você seja como Ele é. Amém? Os versículos 5 ao 7 vai falar sobre a certeza do julgamento. Pois bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. A Bíblia está dizendo que há um tipo de pessoas que não vão herdar o reino de Deus e não tem conversa, meu querido. A Bíblia é clara. A Bíblia diz que os impuros, os devassos, a Bíblia diz em muitos outros textos que os idólatras, a Bíblia diz que os beberrões, a Bíblia diz que os homossexuais, a Bíblia diz que os efeminados, a Bíblia diz que os que se prostituem, a Bíblia diz que os mentirosos, a Bíblia diz que os maledicentes, a Bíblia diz que os que praticam a obra da carne, eles não vão entrar no reino de Deus. Isto é a palavra do Senhor que diz: não importa o que o mundo moderno diga, não importa o que os homens digam, não importa a interpretação que alguns queiram dar a esta palavra, a Bíblia é clara: não herdarão o reino de Deus, não entrarão no reino do Senhor, não entrarão nas portas lá do céu, estes vão ficar de fora. A Bíblia diz isto, a Bíblia é clara, este é o julgamento do Senhor sobre estas pessoas. E a Bíblia diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Porque muita gente vai vir falando: olha, não é bem assim. Muita gente vai vir falando: olha, o pastor Edson é muito radical. Muita gente vai vir falando: olha, não há problema nenhum. Muita gente vai falar no teu ouvido: olha, eu conheço tal pessoa que vive desta maneira. Olha, eu conheço tal pastor que vive desta maneira. Olha, eu conheço tal irmão, ele é uma bênção e ele vive desta maneira. Meu irmão, a Bíblia diz: ninguém engane você com palavras vãs, porque nos últimos dias muitas pessoas iriam vir a esta terra, iriam falar coisas que não devem, e se possível vão enganar os próprios escolhidos. A Bíblia diz: não se engane, não deixe ninguém enganar você, não deixe ninguém iludir você. Creia na palavra do Senhor, meu amado. Não ouça conversas que não edificam a tua vida e que vão levar você ao caminho da mentira, ao caminho da morte, ao caminho da destruição. E a Bíblia diz: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas pastor, eu não sabia que Deus se irava. Pois saiba. O homem fala: bom, eu vou fazer o que me der a cabeça, meu amado. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que a ira de Deus se manifesta desta maneira. Deus deixa o homem fazer aquilo que ele quer. Deus deixa que o homem ande nas práticas que ele escolheu. O homem pensa: bom, eu vou andar por este caminho, não importa, Deus não está me ouvindo. E ele usa o nome de Deus. Ele, através da televisão, muitas vezes eu ouço na televisão, pessoas zombam do nome de Deus, zombam das coisas santas, zombam da Bíblia, zombam do Evangelho. Eles pensam: bom, Deus não está ouvindo, Deus não se importa com nada, Deus está lá longe. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta do céu sobre os filhos da desobediência, e Deus não olha para as suas vidas, mas deixa com que eles sigam os seus próprios caminhos, e os seus corações vão se tornando duros, eles vão perdendo a sensibilidade, eles vão cada vez mais se afastando do Senhor, cada vez mais eles vão se acostumando com o erro, e no fim da sua vida a Bíblia diz que o caminho do ímpio leva à morte, o caminho do homem que não conhece a Deus leva à escuridão. Os seus caminhos são caminhos de trevas. A sua vida, a vida do ímpio, termina sempre mal. É além da ira de Deus que se manifesta no presente, que é o desprezo do Senhor. A Bíblia diz que vai haver também o grande dia da ira do Senhor, em que todos os homens vão ser julgados, se creram em Jesus Cristo, se amaram a Deus, se amaram ao Senhor. A Bíblia diz que todos vão comparecer perante o trono de Cristo, todos os homens, os grandes e os pequenos, e vão encarar o Cordeiro face a face. E muitos homens que praticaram todo tipo de maldade nesta terra vão ter os seus joelhos tremendo naquele dia.
e vão reconhecer os seus pecados e vão ver que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Nos versículos 8 ao 14, ele vai falar que outrora vocês eram luz no Senhor, vocês eram trevas, vocês não andavam nas trevas, vocês eram as próprias trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes porém reprovai-as, pois o que eles fazem o culto até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai iluminar a tua vida. Você antes era treva, você não conhecia Deus. Paulo já havia falado, você não tinha Deus no mundo, você não conhecia o Senhor, a tua vida era vazia, a tua vida era sem sentido. Quantas pessoas estão aqui nesta terra, eles aparentemente estão bem, mas a doença do século, a doença dos últimos dias que as pessoas têm é a solidão. Elas vivem sozinhas, elas estão cercadas por familiares, elas estão cercadas por milhares de pessoas, elas se acotovelam nas ruas da cidade, elas se acotovelam no metrô da cidade, mas o seu coração está vazio. A doença que as pessoas têm tido ultimamente é a depressão. Elas andam deprimidas, elas andam abatidas, elas estão insatisfeitas, elas têm dinheiro, mas aquilo não consegue satisfazer. O seu coração está vazio, a sua vida está em depressão. Ela vai ao analista, ela vai ao psiquiatra, ela faz terapia por 3 anos, por 4 anos, e aquilo não sai do seu coração. Ela continua deprimida, ela melhora um pouco, mas depois ela piora novamente, e ela então vai tratar novamente, e ela melhora mais um pouco, mas depois aquilo piora novamente e volta novamente. A Bíblia diz que todas essas coisas acontecem às pessoas porque elas estão nas trevas, porque elas desobedeceram à verdade, porque elas desobedeceram a Deus, porque elas não estão amando ao Senhor como a Bíblia diz que elas deveriam amar. Elas dizem: bom, não importa, a Bíblia é um livro quadrado, eu não preciso obedecer à Bíblia, esta conversa de evangelho é uma coisa ultrapassada, eu posso agradar a Deus de qualquer forma, afinal de contas todos os caminhos levam a Deus. Mas, meu querido, isto é um engano que o diabo tem usado para enganar muitas pessoas. A religião não leva a Deus, o homem por si só ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue ir para Deus. A Bíblia diz que ele está em trevas, não há luz. Você era trevas, você praticava as obras das trevas, você vivia em todas aquelas coisas que eram das trevas. A Bíblia diz: mas agora você é luz. Deixe a luz brilhar onde você anda. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como você se esconder. As pessoas vão ver através das tuas atitudes. As pessoas vão olhar para você e vão ver que é alguma coisa diferente. Onde você andar, as trevas vão sair daquele lugar.
Igreja Bíblica da Paz, crescendo na verdade. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por nossa casa. É verdade, por isso estamos alegres e queremos compartilhar esta alegria com você. A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida.